Mas para já, Ricardo, viva. Olá. Vamos começar aqui cruzando aqui questões de saúde e o público diz que a saúde abre então um concurso urgente para 349 médicos no Serviço Nacional de Saúde. Percebe sempre que, de facto, a falta dos médicos tem consequências visíveis, muito visíveis. Muito visíveis e, sobretudo, nestas alturas em que as urgências começam a ficar entupidas com pessoas que, pelas razões mais variadas e, eventualmente, até algumas não absolutamente justificáveis, entopem esses mesmos serviços. E, naturalmente, é para a falta de recursos, quer materiais, mas sobretudo humanos, que se viram as atenções. Esta é uma tentativa de dar uma resposta, pelo menos até uma resposta imediata. Há aqui uma urgência neste concurso, há 5 dias para os médicos concorrerem numa tentativa de dar uma resposta quase imediata a este problema e a outros problemas. Aqui o que deixa aquilo que me intriga, mas teremos que ler melhor esta peça, claro, é a questão do bastonário da Ordem dos Médicos falar aqui no momento de viragem, dando a entender que eventualmente haverá agora, depois de vários anos de contenção de colocação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, alguma alteração relativamente a essa matéria, colocando então mais profissionais desta área a funcionar nos hospitais e nos centros de saúde. Ora, e a imagem do Jornal de Notícias é de espera, listas de espera, a gripe que entope urgências e adia cirurgias, e vou puxar aqui outra vez a primeira página, este é um filme que se repete, não é? Filmes que se repete, é daquelas coisas que é tão previsível que custa até a compreender porque é que não há já mecanismos, quer de triagem, quer também de resposta, a que sejam mais eficazes e que evitem, por exemplo... Há 3 semanas andávamos aqui, nomeadamente, a falar disto. O que é que vinha aí? O que vinha na altura de Natal e o que vinha na passagem de ano. É como o aparecimento das andorinhas, a gente sabe que isto vai aparecer. Agora, a verdade é que este problema se repete de ano para ano e é cada vez menos compreensível que haja pessoas 10 horas numa urgência à espera de serem atendidas. Pois, muitas vezes até, porque as pessoas nem deviam lá ir sequer, e deviam ter resposta noutros locais e de outras formas, mas isso... É verdade, e aí tem havido alguma tentativa de fazer esse apelo, utilizando até os média para dizer, veja lá se precisa mesmo de ir à urgência. A verdade é que as pessoas, pelas mais diversas razões, muitas vezes até eventualmente de caráter financeiro, que é porque ir a uma farmácia onde se calhar lhe vão cobrar um medicamento de alto preço, quando se calhar pode ir a um hospital onde se calhar terá apenas que pagar uma taxa moderadora ou nem isso para tentar resolver o seu problema, quando na verdade o problema não justifica a presença dessa pessoa numa urgência. Depois continuamos muito a ter esta ideia de que, de facto, nas urgências o serviço está todo disponível, é lá que está tudo nos hospitais e, portanto, a tendência é ir mesmo para pequenas coisas, ir aos hospitais. Isto é algo que ainda não conseguimos mudar, apesar de tudo. É uma questão de mentalidade. Sabes que as mentalidades é aquilo que demora mais a mudar e provavelmente será um problema que daqui a um ano, se aqui estivermos, voltaremos de novo a falar disso. Vamos guardar esta primeira página. Mas olha, a propósito desta primeira página, já agora cruza-se com a saúde, mas com as cartas de condução, mas é este assunto, enfim, também teríamos, agora é preciso ler bem esta história que conta aqui o Jornal de Notícias, mas a ser assim, de facto, é complexo. Escolas de condução arranjam atestados sem ida ao médico, no fundo, um formulário que as próprias pessoas preenchem, não é? É verdade que, em alguns casos, isto é uma mera formalidade, mas noutros casos pode não ser. E este automatismo que, aparentemente, as escolas de condução estarão a conseguir, para além de, muito provavelmente, serem ilegais, podem colocar questões. E isto é interessante nesta altura em que se fala das reformulações das regras para a carta de condução e onde até relativamente a pessoas de maior idade, 65 anos, se estão agora a exigir maiores cuidados para a renovação das cartas. É preciso aqui alguma harmonização entre este facilitismo que aparentemente continua a existir com as regras um pouco mais duras que se estão a tentar instituir. Avançamos agora para falar de um assunto de, enfim, economia e política também e finanças. Olhamos aqui para a primeira do Negócios, onde se diz que o Governo adia a injeção na Caixa para proteger o déficit. Isto não é uma notícia nova. António Costa já o tinha anunciado que a injeção na Caixa Geral de Depósitos apenas iria acontecer em 2017.
E imediatamente a leitura que a oposição fez foi essa, ou seja, está aqui a proteger o déficit. A resposta que então o Primeiro-Ministro deu é que foi mesmo por incapacidade de resposta mais imediata a esta questão. Está aqui também envolvido necessariamente todo aquilo que foi aquela novela... O processo exatamente também foi rocambolesco. Rocambolesco da administração da Caixa Geral de Depósitos. E, eventualmente, haverá também aqui algum interesse político por parte do Governo em colocar essa questão em 2017, até porque nunca ficou claro sobre que impacto é que isto teria nas contas públicas, nomeadamente no déficit. E aqui as opiniões dividem-se entre aqueles que consideram que o impacto será apenas na dívida, isto é, não no déficit, e aqueles que acham que, eventualmente, será também no déficit. Agora, se for no déficit, aquilo que o Governo fez foi apenas empurrar o problema com a barriga, porque se não afetou as contas de 2016, nesse caso afetará as contas de 2017. E já que cruzamos aqui com a política, vamos puxar aqui a página do I, que de facto, para quem não tem contexto, não consegue perceber muito bem este título. Este almoço vai ser mais frio do que uma Vichy Soase. Marcelo e Passos vão estar juntos em Belém. Ora, as relações entre ambos, enfim, poderão não ser das melhores. Esta história da Vichy Soase é uma história que vem de Marcelo e Paulo Portas. Quando um era jornalista e o outro era forte. Não. Quando Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD, Paulo Portas era líder do CDS e faziam ali uma espécie de coligação que se, entretanto, desfez, com a saída até de Marcelo Rebelo de Sousa da liderança do PSD. A história é contada de forma muito breve e sumária, e é que Marcelo Rebelo de Sousa alegou a existência de um jantar para um entendimento com Paulo Portas, e quando Paulo Portas foi interrogado sobre o assunto, negou a existência desse mesmo jantar, para o qual Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, tinha feito um relato detalhado, onde até dizia que tipo de sopa é que tinha comido, e era a tal Vichy Soase. Este encontro é um encontro que, pelo menos, a Presidência da República ainda não validou, isto é, quando se pergunta se este almoço vai acontecer, a Presidência da República não confirma nem desmente. Se ele eventualmente vier a acontecer, o contexto político neste momento é o da crise dentro do PSD. Há a possibilidade de haver um abaixo-assinado para pedir um congresso extraordinário, que pode não ser eletivo, isto é, pode não ser para escolher um novo líder, mas cujo objetivo é muito fácil de entender, é tentar desgastar a liderança de Pedro Passos Coelho, tendo em conta que se aproximam das eleições autárquicas, que serão particularmente duras para o líder do PSD, já que dificilmente o Partido Social Democrata poderá ter uma vitória nessas eleições, quer em termos quantitativos, quer em termos daquelas que são as câmaras mais emblemáticas. Ora, candidatos, e esses abaixo-assinados que estão a ser preparados, são em parte fomentados por apoiantes de Rui Rio, um dos potenciais candidatos à liderança do PSD, estará por detrás daquilo que será, se este almoço existir, sabendo nós ou não da ementa, um dos temas que ocupará o tempo de Marcelo e de Pedro Passos Coelho. Ora, e os jornais falam também de educação. O JN, a propósito do PSD, diz que o PSD quer pré-escolar obrigatório aos 3 anos. E vou mudar agora aqui para o público, onde são socialistas que criticam fracas intervenções na educação. Ana Benavente e Jacinto Serrão assinam um documento. Ora, vamos dar aqui importância a estas questões da educação, porque o próprio Primeiro-Ministro fez questão de lançar esse desafio para... Colocou-o na agenda e, quanto a mim, bem, tem que ser, e de resto tem sido. É preciso reconhecer que os vários recentes Primeiros-Ministros têm dado atenção, pelo menos do ponto de vista retórico, a esta matéria. Inevitavelmente, a questão da educação é fundamental no momento em que há uma mudança de paradigma na própria economia mundial e em que se sabe que vem aí a economia digital, em que a questão da literacia digital é muito importante e a formação das pessoas é cada vez mais vital. E, portanto, é natural que, já desde o tempo de António Guterres dizia que era a paixão de qualquer governante, terá que estar no topo das agendas. Muitas vezes isso não corresponde àquilo que são as ações e é sintomático o facto de haver socialistas a criticar aquilo que é alguma inércia nesta área.
O setor está pacificado, há quem diga até que isso deve-se ao facto de um líder sindical ser uma espécie de ministro da Educação sombra. Independentemente da veracidade dessa afirmação, a verdade é que há uma pacificação no setor que não tem que corresponder necessariamente a uma maior dinâmica. É isso que agora se poderá avaliar ao longo do ano 2017, sobretudo depois de António Costa ter colocado aí essa barreira. Esta resposta que o Partido Social Democrata dá é também já um pouco em resposta a essa declaração de António Costa, que também já falava exatamente na aposta nos setores mais jovens da educação para dar essa resposta que o país precisa. E subindo nas questões da educação, do básico para o superior, volta-se a falar das universidades. O I indagou o Ministério do Ensino Superior. O Ministério diz que há 25 instituições com falta de alunos e diz mesmo que há 4 universidades que vão mesmo encerrar por serem inviáveis. Nos anos 80 e início dos anos 90 houve ali um boom das universidades privadas, universidades muitas vezes apenas em estabelecimentos de ensino superior, que não eram exatamente universidades, que previa-se, provavelmente teriam que ser obrigadas a uma espécie de seleção natural, ficando apenas aquelas que eram mais competentes. Isso começa agora a verificar-se, até porque também por questões demográficas, claro, há menos pessoas a chegar ao ensino superior, apesar de as pessoas, dos jovens que chegam ao ensino superior estarem a aumentar, porque o ensino superior, o ensino obrigatório vai agora até o 12º ano. O problema é que também tem abrido, o problema para as privadas é que tem aberto mais vagas no ensino superior público e isso acaba por causar constrangimentos ao ensino privado que tem aí dificuldades. Já se falava de algumas universidades que estavam em situação financeira muito débil. Esta constatação do Ministério de Manuel Leitor é apenas a confirmação daquilo que já se vinha a prever. Ora, e vamos aqui para um último assunto que destacamos aqui das primeiras páginas, recorrendo ao Jornal Público, é o assunto internacional de grande destaque em todo o mundo. Os Estados Unidos, no fundo, acusam Israel de pôr em risco a paz na Palestina, ou pôr em causa este conceito dos dois Estados. E, de facto, para fim de mandato de Obama, de facto, as relações acabaram por azedar, com Trump a meter a colherada. Pois. Mas isso que tu disseste é, se calhar, a explicação para esta atitude. Isto é, Obama está preocupado com aquilo que venha a ser a posição de Donald Trump relativamente a esta matéria. E endureceu aqui um pouco a posição, até porque Israel, como se costuma dizer, pôs-se a jeito relativamente a esta matéria. Os Estados Unidos, que eram tradicionalmente aliados de Israel, começaram a ser progressivamente mais críticos e Obama está agora a esticar a corda, exatamente, prevendo que provavelmente Donald Trump quererá uma outra política e terá uma outra postura para os Estados Unidos. Quanto mais Obama conseguir condicionar aquilo que serão alterações estratégicas dos Estados Unidos, tanto melhor na perspectiva de Obama, ele já o disse de resto publicamente. O problema é que, de facto, Donald Trump veio logo dizer, quase, de forma muito direta, dizer, Israel, tenham calma, porque isto, eu vou entrar no poder daqui a pouco e, portanto, as coisas podem mudar. Tudo vai mudar. E nesta área, em concreto, de repente tens a noção de que pode eventualmente, de facto, se as coisas aquecerem naquela zona do globo, a atenção mundial dos média mudar outra vez, esquecer um pouco a Síria. Esquecer o Iraque e, portanto, quase apagando aquilo que continua lá vivo e passarmos a olhar outra vez para Israel e para a Palestina, que saiu dos holofotes durante muito tempo. Habituámos-nos durante anos a ter diariamente notícias. Não é? Sim, é verdade. Mas tem havido aqui um efeito pendular. As atenções vão se virando de um lado para o outro, consoante também os interesses estratégicos das potências mundiais estão mais inclinadas para um lado ou outro do Médio Oriente. A verdade é que tudo aquilo é um enorme barril de pólvora pronto a explodir, mas também é verdade que está pronto a explodir há muitos anos. E já nos habituámos, desde o tempo em que Beirute aparecia constantemente nos ecrãs das televisões, bombardeado, até ao momento em que a guerra israelo-palestiniana tomou a atenção dos média, até à guerra no Iraque e agora o problema na Síria. Enfim, andamos ali sempre numa zona geográfica que é extremamente complicada do ponto de vista da sua resolução. Pode haver aqui, eventualmente, a médio e a longo prazo, uma solução que tem a ver com questões ambientais. É que, no momento em que o petróleo deixar de ter o peso que tem nas economias mundiais, esta zona do globo, que tem exatamente no petróleo uma das fontes principais de interesse, deixará de constituir
um foco de atenção para essas mesmas potências mundiais. Esse é, de resto, o assunto mais destacado na imprensa online, mas antes de avançar para lá, faltava-nos mostrar aqui a primeira página do Diário de Notícias, que é quase uma antecipação, no fundo, do que é que pode vir aí para 2017, mas de alguma forma também na sequência de uma visita que Marcelo Rebelo de Sousa fez à nova sede do DN e, portanto, foram deixadas aqui algumas ideias, perguntas, pistas para o futuro, e esta primeira página do Diário de Notícias basicamente é isto: para onde vais, Europa, nação, é já uma visão, uma perspectiva daquilo que pode acontecer. Faltava mostrar-vos então esta primeira página do Diário de Notícias. Agora vou mostrar-vos então a imprensa internacional, online, e o grande destaque tem praticamente em todo lado. O grande destaque é esta declaração de Kerry, portanto, acusando Israel de estar a quebrar esta ideia de a solução dos dois Estados. Do Washington Post, vemos aqui do lado esquerdo, é o destaque. No The New York Times também, no canto superior esquerdo, é de facto esse o assunto também, e diz que estes colonatos acabam por ser, no fundo, uma ameaça à paz. O The Wall Street Journal fala de uma escalada de tensão com Israel. Do ponto de vista de Israel, há aqui uma análise no Haaretz, precisamente a esta elogia da paz, que marca uma transição do no drama de Obama para uma twilight zone de Trump, e nem vale a pena traduzir isso, que se percebe perfeitamente, mas o engraçado aqui nesta análise é da próxima vez que Netanyahu ouvir alguma coisa dos Estados Unidos, será provavelmente em 140 caracteres. Isto é a referência ao facto de Donald Trump usar muito o Twitter para tomar posições públicas. O Financial Times tem exatamente o mesmo assunto em destaque. Kerry acusa Israel de pôr em risco esta solução dos dois Estados, e o The Guardian dá também exatamente esse destaque, com uma fotografia até do secretário de Estado norte-americano. E agora, mudamos de assunto, ainda que no El País vemos que a tensão com Israel dinamita esta passagem de poder nos Estados Unidos, mas estamos já nesta primeira página porque há aqui um assunto que é proposto na leitura pelo Ricardo Jorge Pinto e que tem a ver com, enfim, esta questão das mudanças climáticas também. Madrid vai encerrar-se aos carros, vai haver aqui uma solução que já tinha sido aplicada em França, em Paris, e começa a ser aplicada um pouco por todo lado. A poluição é tal que é preciso ter só metade dos carros nas cidades. É verdade, é uma solução que já tem sido experimentada em várias cidades, quer na Ásia, quer também na Europa. Em Atenas, por exemplo, é muito frequente, que é, nos momentos de maior poluição, permitir que apenas os carros com matrícula par ou com matrícula ímpar, de forma alternada, possam circular nas ruas da cidade. Para quê? Para evitar que haja esse congestionamento que depois, em termos de poluição, torna o ar absolutamente irrespirável. E essa é uma preocupação que as cidades é bom que tenham, porque não são apenas os carros que lá vivem, são sobretudo as pessoas, e é delas que se deve tratar. Agora, isto é também um sinal de preocupação, porque no momento em que... estão habituados a ver isto, mas é na China e na Ásia, e agora começa na Europa começa a aproximar-se, e um dia destes, até pelos índices que têm sido atingidos, cidades como Lisboa podem perfeitamente vir a ter que adotar esta política. De resto, Lisboa, por exemplo, já está aí a pedir que carros com mais de 10 ou 15 anos, penso eu, possam circular nas suas ruas, ou pelo menos na zona mais central, e isto poderá alargar-se. O que é curioso aqui é que as marcas automóveis andam há muito tempo a anunciar que poluem menos, mas depois vêm as organizações que fazem a monitorização dizer que isso provavelmente é falso, e no momento em que se começa também a fazer uma aposta muito grande nos carros híbridos e nos carros elétricos, a tal revolução que eventualmente vem pôr em causa aquilo que é o peso do petróleo nas sociedades contemporâneas. Ora, e tudo isto acaba por ter também efeitos devido à concentração, por causa dos efeitos de estufa e as alterações climáticas. E o outro assunto que nos propões de leitura também é um artigo do The Guardian, é o trânsito, mas é o trânsito das aves, não é? A migração, que está a mudar, de facto. As aves estão a readaptar os seus calendários de voo. Não é? É verdade, os cientistas que andam a estudar
o voo das aves e a sua migração nas alturas de inverno e de verão, têm notado que por cada grau que se sobe em termos de alteração climática, os pássaros voam um dia mais cedo para procurarem zonas mais quentes e onde há também alimentação. Isto mostra como os pássaros inteligentemente se vão adaptando não ao calendário gregoriano, mas ao calendário das alterações climáticas que os obrigam, de forma mais pragmática, a procurar um pouco mais cedo aquilo que é o alimento que eles tanto precisam. E este é de facto, nós vamos vendo empiricamente as coisas a acontecer e depois há estudos que vêm efetivamente. Isto é um bom fenómeno para Donald Trump poder perceber que, se calhar, afinal, isto não é uma invenção dos chineses, mas, a menos que os pássaros também estejam a ser enganados por eles, é, se calhar, uma realidade. Muito bem, são dois assuntos para refletirmos no final destas manchetes. Ricardo, obrigado pelos teus comentários, pela análise. Olhamos aqui, então, os grandes destaques. É um grande destaque, no fundo, na imprensa online internacional. Vimos também as primeiras páginas dos jornais nacionais, que vão estar nas bancas logo pela manhã. Resta-me desejar-vos então boas leituras, no papel ou no digital.